Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar trabalhando o conteúdo do seu edital aí de perito do Rio Grande do Sul, a parte de criminalística, para a gente garantir os pontos dessas questões aí da sua prova e garantir a sua vaga lá no concurso, certo? Lembrando que a parte de criminalística é importante para a sua prova, porque além de ter um maior número de questões em relação às outras matérias, as questões ainda têm um peso maior. Nós estimamos, nós calculamos lá, né? E a disciplina de criminalística vale mais de 20% do valor da sua prova, do valor total da sua prova. Então é uma disciplina que você não pode subestimar, tem de dar muita importância, porque além de ser importante para a sua aprovação no concurso, você vai utilizá-la na academia de polícia para garantir uma pontuação melhor no seu curso de formação e você vai utilizá-la para o exercício da profissão aí ao longo de toda a sua vida profissional de perito. Então, capriche para garantir os pontos dessa matéria, tá? Voltando aqui no nosso slide, no nosso último encontro, no nosso último bloco, aí a gente tratou de partes do levantamento pericial, certo? Tudo aquilo que o perito faz de levantamento no local de crime. Nós vimos que o perito faz uma coleta textual de informações, depoimentos de testemunhas, anotações, certo? Depoimentos de policiais. Nós vimos que ele faz um desenho esquemático do local, um levantamento que alguns autores chamam de levantamento topográfico, de desenho esquemático. Nós vimos que é feito também um levantamento fotográfico, um levantamento de impressões papilares, um levantamento de vestígios biológicos e outro tipo de levantamento que é feito quando se encontra esse tipo de vestígio em local de crime é a moldagem de marcas em alto ou em baixo relevo deixado pelos autores no local de crime. Essas moldagens são feitas com resinas especiais para moldagens ou gesso de secagem rápida. Na teoria, nos manuais de criminalística, essas técnicas são muito descritas. Na prática, são pouco utilizadas porque são vestígios não muito frequentes em locais de crime. Ademais, os locais de crime geralmente não estão suficientemente preservados para permitir o perito coletar esses vestígios. Geralmente, o local de crime se encontra totalmente pisoteado. Eventuais marcas de pneus, por exemplo, de pneus e calçados deixados pelos autores no local de crime geralmente já se encontram desfeitas quando da chegada da perícia. E outro problema que nós encontramos no Brasil é a falta de material adequado nos institutos de criminalística para a coleta desses vestígios, tá? Não é muito comum que os institutos de criminalística estejam equipados com essas resinas, com esses materiais para coleta desse tipo de vestígio. Mas, de qualquer forma, na teoria, nos manuais estão previstos essas técnicas e pode cair na sua prova, tá? Então, é a coleta, é o levantamento de impressões deixadas pelos autores no local de crime, impressões em alto ou em baixo relevo, geralmente deixada por calçados ou marcas de pneus dos autores, ou também marcas de ferramentas. Certo? Então, se cai na sua prova, você já sabe do que se trata, beleza? Então, vamos lá. Outra definição importante para a sua prova é a definição de vestígio, de evidência e de indício. Nós veremos que, embora sejam conceitos correlatos e semelhantes, muito empregados pela polícia, pelos meios de comunicação, muito frequentemente empregados de forma equivocada, são conceitos importantes aí da criminalística, tá? É importante você diferenciar vestígio de evidência e de indício, tá? E pode cair na sua prova também, porque tá lá na parte dos capítulos que foram citados
na sua referência bibliográfica para sua prova de criminalística, tá? Vestígio, voltando aqui no nosso slide, é tudo que foi encontrado no local de crime que possa estar relacionado à prática do crime. O vestígio pode ter sido deixado pelo autor ou pela vítima. Então é tudo que possa ser encontrado no local de crime que pareça estar relacionado à prática do crime, tá? Ou com a dinâmica do crime. E que depois de examinado tecnicamente, técnico-cientificamente, com base nos conhecimentos da criminalística, possa servir de prova. Exemplo, inicialmente, esse orifício aqui encontrado em uma parede de alvenaria de um local onde tenha ocorrido, por exemplo, uma morte com arma de fogo, pode ser um orifício provocado por projétil de arma de fogo, e se for um orifício provocado por projétil, pode nos trazer a informação acerca da trajetória do projétil e do posicionamento do atirador quando ele efetuou o disparo. Mas será que esse orifício de fato encontrado na alvenaria, na parede, se trata de um buraco produzido por um projétil de arma de fogo? Então o perito lá no local de crime ele vai analisar: esse buraco está relacionado à prática do crime ou esse buraco já existia aí, foi produzido de outra forma, com o uso de uma ferramenta ou por impacto de qualquer coisa, por exemplo. Se ele concluir que isso de fato se trata de um orifício provocado por projétil de arma de fogo, ele é um vestígio deixado no local do crime, tá? E ademais, se ele tiver relação com a prática do crime, ele será considerado uma evidência, certo? Uma evidência de crime. Esse arrombamento nessa fechadura aqui, será que ele tem relação com... ele é um vestígio. Essa avaria nessa fechadura encontrada em um local de crime é um vestígio. Será que ela está relacionada à prática do crime? O perito vai analisar. Se esse vestígio encontrado no local do crime estiver relacionado à prática do crime, ele será considerado uma evidência da prática do crime. Então, vestígio é qualquer coisa que o perito encontre no local do crime que possa estar relacionado, que ele imagine, que pareça estar relacionado à prática do crime. Tudo que ele encontra é vestígio, tá? Esse veneno aqui, por exemplo, é um veneno para matar rato. Foi encontrado em um local de assassinato. Nós o coletamos para ver se ele tinha relação com a prática do crime, certo? Porque é um assassinato seguido de tentativa de suicídio. Então nós o coletamos para ver se ele tinha relação com a prática do crime. Então ele estava no local, parecia estar relacionado ao crime, então era um vestígio existente no local do crime. Vamos ver as classificações dos vestígios. Os vestígios, conforme a literatura, podem ser classificados como verdadeiros, ilusórios ou forjados. O que são os vestígios verdadeiros? Estão diretamente relacionados ao desenrolar da dinâmica do crime, certo? Foi deixado no local do crime pelo autor ou pela vítima. Exemplo, uma impressão digital, uma impressão papilar, uma mancha de sangue, um preservativo, um projétil de arma de fogo, que nós abreviamos como PAF, e etc. Certo? Então é um vestígio verdadeiro encontrado no local do crime que está diretamente relacionado à prática do crime. Vestígio ilusório é aquele sinal, é aquele objeto que o perito encontra no local do crime, mas que não está relacionado à prática do crime. Exemplo,
não está relacionado à dinâmica do crime. Pode ter sido deixado por qualquer outra pessoa ali, não necessariamente, não pelo autor e não pela vítima. Exemplo, bagana de cigarro ou goma de mascar abandonada no local por curiosos. Certo? É um vestígio ilusório, porque inicialmente ele está ali na cena do crime, pode levar o perito a crer que ele esteja relacionado à prática do crime, mas depois de uma análise conclui-se que ele não está relacionado, tá? Mas a introdução do vestígio ilusório na cena do crime não pode ser intencional, certo? Porque se for intencional, com o intuito de prejudicar alguém, ou de prejudicar a investigação, ou de inocentar alguém culpado, nós já o consideraremos um vestígio forjado, que não faz que é aquele que não faz parte da dinâmica do crime e que é colocado no local do crime intencionalmente com o intuito de alterar a cena do crime ou de prejudicar alguém ou de prejudicar a perícia ou as investigações. Certo? Esse é o conceito de vestígio e são as 3 classificações de vestígios aí. O vestígio, quando ele é analisado técnico-cientificamente e comprovadamente faz parte da cena da dinâmica do crime, nós passamos a considerá-lo como evidência, tá? Então, toda evidência é um vestígio, mas nem todo vestígio é uma evidência, porque um vestígio, depois de analisado, ele pode ser descartado como não tendo relevância para a investigação, para a perícia daquele crime e ser descartado, tá? Então, o vestígio que, depois de analisado e estudado técnico-cientificamente, exemplo, exames laboratoriais, DNA, impressão digital, papiloscopia, balística. É um vestígio que, depois de analisado, técnico-cientificamente comprovadamente faz parte da dinâmica do crime ou do desenrolar do crime, ele se torna uma evidência, tá? Exemplo, um cigarro deixado num local de furto que, depois de examinado, comprovadamente foi deixado pelo autor do crime. Da mesma forma, uma impressão digital deixada em um copo, muito frequentemente nos locais de crimes contra o patrimônio, roubo, furto, os autores consomem bebidas e consomem alimentos, então ele pode deixar impressões digitais, impressões labiais na superfície ou na borda de um copo, tá? Um manuscrito deixado num local de suicídio, que inicialmente é um vestígio, que pode estar relacionado, que pode ser uma carta, por exemplo, de despedida da vítima, mas precisa ser analisado para ver se trata de fato de uma carta deixada pela vítima, como o exame grafotécnico, para ver se aquela escrita de fato é a escrita da vítima, tá? Então, depois de examinado esse manuscrito e comprovadamente fazer parte, comprovadamente ter sido produzido pelo punho da vítima, torna-se uma evidência deixada pela vítima no local do suicídio, tá? E um preservativo encontrado em um local que, depois de examinado, por exemplo, por meio de exame de DNA, o preservativo é uma evidência importante, porque na face externa dele ele deixa células epiteliais da vítima e na face interna ele deixa o material genético do autor. Se for comprovado que esse preservativo de fato
foi utilizado durante a prática do crime de estupro naquele local, então ele é uma evidência da ocorrência do estupro naquele local, certo? Mas inicialmente, sem ser analisado, ele pode ser um preservativo qualquer que foi deixado ali por qualquer outra pessoa em qualquer outra situação, certo? Então, depois de examinado e depois de comprovado técnico-cientificamente, ele passa a ser considerado uma evidência, tá? E o que vem a ser um indício? Volta aqui na tela para mim, por favor. Eu não coloquei o conceito de indício no slide para você, mas eu vou explicar. O indício é uma informação, não necessariamente técnico-científica, que pode estar relacionada à prática de um crime, que pode ser usado para inocentar ou culpar alguém. Exemplo: uma determinada arma de fogo, um revólver calibre 38 qualquer, é utilizado para a prática de um homicídio, de uma morte violenta, por exemplo. É retirado durante a necrópsia um projétil de arma de fogo do corpo da vítima. O médico legista faz lá a abertura do cadáver e retira um projétil. Além disso, o perito criminal no local do crime coleta um projétil de revólver calibre 38. Depois de examinado com base nos conhecimentos de balística, comprovadamente o perito conclui que se trata de um projétil de uma arma calibre 38. O projétil retirado do corpo e o projétil retirado da cena do crime são ambos projéteis expelidos por uma arma de calibre 38, certo? A polícia investiga e procura essa arma. Chega na casa de um suspeito qualquer e é encontrado um revólver calibre 38, tá? É feito confronto balístico entre aqueles projéteis encontrados, aquele encontrado no corpo da vítima, aquele encontrado na cena do crime, com a arma encontrada na casa do suspeito. Essa informação de que aquela pessoa suspeita tinha a posse daquela arma seria suficiente para dizer que ela é o autor daquele homicídio? O confronto deu positivo. O confronto microbalístico entre os projéteis e a arma deu positivo. Então aqueles projéteis foram expelidos por aquela arma. Mas não se tem nenhuma comprovação de que aquela pessoa de fato manuseou aquela arma para assassinar a vítima, mas ela foi encontrada com a arma usada para o assassinato. Isso não é uma evidência de que ela praticou o crime, porque não foi comprovado de que ela acionou a arma. Mas, no entanto, é um forte indício de que ela praticou o crime, porque ela foi encontrada com a arma usada para a prática do crime. A diferença é sutil, mas a diferença é essa. Essa informação é um indício, é um forte indício de que essa pessoa suspeita é o autor do crime. Se ela não conseguir comprovar que foi outra pessoa que usou essa arma, que acionou essa arma para realizar o assassinato, ela vai responder pelo assassinato, certo? Porque existe esse forte indício de que ela é a autora desse crime. Existem as evidências de que aqueles projéteis, o encontrado no corpo e o encontrado na cena do crime, foram expelidos pelaquela arma, por aquele revólver calibre 38. Existem essas evidências, mas existe o indício de que aquela pessoa que detinha a posse da arma é o autor do homicídio, porque ela foi encontrada guardando aquela arma usada para a prática do crime. Então a diferença entre vestígio, evidência e indício é essa, certo, pessoal? Pode cair na sua prova porque está na literatura que foi mencionada para a sua prova, ok? Depois dê uma olhadinha lá, dê uma lida no capítulo que trata desses conceitos para clarear na sua mente, certo?
mas eu acho que ficou esclarecido, que foi explicado, certo? Então vamos agora para os vestígios encontrados em locais de crime contra a pessoa. Um dos principais vestígios, essa parte consta lá do seu edital, exames dos locais de crimes contra a pessoa. Um dos principais vestígios encontrados nesse tipo de local de crime é o próprio cadáver, o corpo da vítima. Por quê? Esse corpo traz muita informação para a investigação, traz muita informação para a perícia criminal. As características físicas da vítima podem trazer informações para a investigação. Exemplo, o sexo da vítima, se trata de homem ou mulher, a idade, se trata de uma criança, de um adolescente, de um idoso. Por quê? Essas informações sobre a vítima podem estar relacionadas à prática do crime. Nós sabemos, por exemplo, que mulheres, crianças, idosos são mais suscetíveis à prática de determinados crimes, por exemplo, são comumente vítimas de determinados crimes, por exemplo, certo? A posição do cadáver, a posição em que o cadáver é encontrado no local de crime, nos traz informação sobre a dinâmica do crime. As vestes se estão alinhadas ou desalinhadas, certo? A localização e a quantidade de lesões no corpo e as manchas existentes nas vestes e no corpo. Manchas de sangue, manchas de saliva, manchas de esperma, por exemplo, no corpo da vítima, certo? Então, o cadáver em si é um vestígio importante encontrado nos locais de crimes contra a pessoa. Outra informação importante encontrada nos locais de crime contra a pessoa são as lesões observadas no corpo. O tipo de lesão, a quantidade, a localização e o tamanho dessas lesões são importantes para o entendimento da dinâmica do crime. O tipo de lesão, quando você a descreve, você chega ao instrumento que pode ter sido utilizado para a prática do crime. Exemplo, nesse caso aí, nós temos que a vítima foi atingida por múltiplas lesões de instrumento pérfuro cortante na região posterior do tronco. Esse instrumento pérfuro cortante pode ser o quê? Uma faca, um canivete, por exemplo, certo? Uma pequena faca, um pequeno canivete, um punhal, por exemplo. Essas lesões na parte posterior do corpo sugerem que a vítima teve reduzidas as suas chances de defesa. Por quê? Foi atingida na região posterior do corpo, o que dificulta a defesa, certo? A localização, a quantidade de lesões, essa quantidade de lesões aí indica, por exemplo, que a pessoa que cometeu esse assassinato aí estava determinada a tirar a vida dessa vítima. Dificilmente ela conseguirá, por exemplo, alegar uma tese de legítima defesa para a sua defesa, né? Por quê? O que é legítima defesa? É o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, tecnicamente falando, conforme o Código Penal. Olha a quantidade de lesões que essa pessoa sofreu só na região posterior do tronco, sem contar as lesões na parte anterior. A pessoa foi atingida cerca de 14 facadas aí. Então, isso é uso moderado do meio necessário para repelir injusta agressão. Fica difícil sustentar uma tese dessa para a defesa de quem realizou essa morte aí, por exemplo. Então, a quantidade de lesões, a localização e o tipo de lesão no corpo nos traz muita informação, certo? Olha aí, as dimensões da lesão.
nos traz informação sobre as dimensões do instrumento, certo? Aqui dá para ver, inclusive, que o gume da lâmina estava para esse lado, o dorso da lâmina estava para esse lado. Então era um instrumento pérfuro cortante, por exemplo, uma faca de um gume só, não era um punhal, porque o punhal tem 2 gumes, certo? E um punhal de aproximadamente com a lâmina de aproximadamente, uma faca com a lâmina de aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros no máximo aí de largura essa lâmina, tá? Então essas informações são importantes. Por quê? Porque pode vir a ser encontrada uma faca ali naquela localidade ou na casa do suspeito. Então, as características da lesão serão confrontadas com as características do instrumento para ver se esse instrumento foi usado para a prática daquele assassinato, certo? As manchas de sangue também são informações importantes observadas no local do crime, porque nos dão informação acerca da dinâmica do crime. Essa vítima repousou aqui onde encontra-se o cadáver, né? Certo? Ela ficou um tempo em pé antes de cair, mas ela anteriormente foi atingida em outros locais ali da cena do crime. Ela ainda se deslocou um pouco. Ela foi atingida aí nas imediações de onde se encontram essas outras 2 manchas, certo? A configuração dessas manchas de sangue na roupa sugere que houve contato dela com o autor e possivelmente pode ter ocorrido uma luta corporal. E qual a diferença de mancha de sangue para mancha de material hematóide? A literatura chama de substância hematóide, tá? Você vai ver substância hematóide. Mancha de sangue é aquilo que comprovadamente é sangue e substância hematóide é aquilo que se suspeita ser sangue. Depois de examinado laboratorialmente, comprova-se que é sangue. A literatura de criminalística usa o termo substância. Todos os livros usam o termo substância, embora seja um equívoco na terminologia, porque substância, quimicamente falando, são apenas as substâncias puras. E o sangue, os pigmentos, as tintas não são substâncias, são materiais. Então, a rigor deveria ser chamado material hematóide, mas a literatura se refere à substância hematóide, tá? As manchas de sangue, olha só, essa mancha de sangue nos diz que a vítima estava em movimento ou que possivelmente foram atingidos grandes vasos aí do corpo da vítima, por causa do formato do espargimento das manchas de sangue, certo? Então as manchas de sangue nos trazem informações importantes. Armas ou objetos eventualmente usados como armas, encontrados em locais, em cenas de crime, também são evidências importantes que têm que ser examinadas para ver se de fato estão relacionadas à prática do crime. Você pode encontrar uma arma dessa na cena de crime, mas ela pode não estar relacionada à dinâmica do crime. Pode ser, por exemplo, a arma da vítima que foi assassinada e a arma ficou no local, certo? E tem os outros instrumentos também comumente encontrados, que nós chamamos de armas eventuais. Alguns autores chamam a maioria dos autores tratam como armas brancas, né? Mas a rigor seriam armas eventuais, porque são instrumentos que não são construídos para serem usados como arma, mas que eventualmente podem ser utilizados como arma. Essa faca de cozinha não foi construída para ser usada como arma, mas sim como um instrumento de uso na cozinha. Essa marreta não foi construída para ser usada como arma, mas eventualmente pode ser, certo? Então, outros tipos de arma que não armas de fogo podem ser encontradas em locais de crime. Outro tipo de vestígio muito comumente encontrado são as impressões papilares, impressões deixadas pelas mãos dos autores,
que são reveladas com pós especiais para se tornarem visualizáveis e aí são levantadas em suportes específicos. Fitas, papéis, suportes levantadores, que são suportes adesivos que permitem retirar a impressão papilar, a impressão digital da superfície em que ela foi deixada depois de revelada, certo? Exemplo aqui, ó. Essa mangueira desse botijão, por que ela está assim? Isso é um local de crime contra o patrimônio. Ela está assim porque o botijão foi retirado, foi subtraído aí. Muito possivelmente o autor tocou essa mangueira. Então a gente aplica esse pó para ver se tem alguma impressão papilar adequada para ser levantada, para ser examinada. Se houver, a gente vai enxergá-la de forma semelhante a essa mostrada aqui. Se vista dessa forma, a gente levanta nesse material adesivo que você observa aí na foto. Essa daqui é a desordem característica deixada pelos autores nos locais de furto ou de roubo. Geralmente, nos quartos, por exemplo, as roupas, os objetos são revirados na busca por armas, por objetos de valor, dinheiro, joias, certo? Então essa é a desordem característica deixada por eles nos locais de crime. E aí a gente faz a procura por fragmentos de impressões digitais, usando lanterna, usando pós, e quando encontra esses fragmentos, faz o levantamento dessa forma aqui. Não necessariamente esse fragmento é do autor, mas ele será enviado para o laboratório para ser examinado e arquivado e para ser confrontado futuramente. Outros vestígios, os projéteis de arma de fogo, PAFs, né? Os estojos ou cápsulas e os cartuchos de munição, que são muito comumente encontrados nos locais de crimes em que as armas de fogo são utilizadas. Outros vestígios são as avarias deixadas por projéteis de arma de fogo, em superfícies de alvenaria, em superfícies de madeira, em superfícies de veículos ou em esquadrias, certo? E as marcas de calçados ou de pneus de veículos, certo? Aí eu sumarizei aqui para você relembrar esses 10 tipos de vestígios aí comumente encontrados, tá? Então, pessoal, nesse encontro a gente para por aqui e no nosso próximo bloco a gente vai resolver algumas questões para você ver como que esse tipo de conhecimento tem caído nas provas de perito, nas provas de criminalística, para a gente treinar um pouquinho para a sua prova. Um abraço e até a próxima. Bons estudos!